Olá, galerinha boa e amiga do Universo Misterioso, seja muito bem-vindo! Civilizações perdidas, pirâmides e incríveis ruínas ciclópicas da América do Sul. Antes de iniciarmos, se você for novo por aqui e gostar do que fazemos, que tal se inscrever em nosso canal e ativar as notificações? Somos buscadores de mistérios no YouTube Brasil, e para não perder nada, curta nossas redes sociais. Os links estarão na descrição deste vídeo. Graças a uma série de surpreendentes descobertas arqueológicas, torna-se uma teoria popular que incríveis civilizações antigas e avançadas podem ter habitado a América do Sul há milhares de anos, deixando para trás um legado de estruturas ciclópicas e monumentos que desafiam a lógica. De incríveis cidades perdidas, territórios inexplorados, contos e mitos que falam de gigantes e deuses descendo do céu, a exploradores que desapareceram de vista enquanto procuravam por essas civilizações perdidas há muito tempo. A América do Sul tem tudo isso. Mas entre todos os segredos que se escondem profundamente no coração da América do Sul, nos voltamos para a alvenaria ciclópica que aponta para a existência de uma série de civilizações antigas que eram muito mais avançadas do que estamos dispostos a aceitar. Para entender os incríveis segredos, mistérios e belezas que esse continente esconde, olhemos para o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, e a expedição científica Roosevelt-Rondon, que viajou pelo coração do Brasil. No livro Através do Deserto Brasileiro, o ex-presidente americano conta um relato incrível. Enquanto filmava as corredeiras de um rio formidável no Mato Grosso, a atenção do ex-presidente foi atraída para uma visão mais incomum. Entre aspas, por essas corredeiras, no outono, Cherry encontrou algumas esculturas estranhas em uma massa nua de rocha. Eles foram evidentemente feitos por homens há muito tempo atrás. Tanto quanto se sabe, os índios por aí não faziam tais números agora. Eles consistiram na parte superior plana da rocha de 4 círculos múltiplos com um ponto no meio, muito precisamente feitos e cerca de 45 centímetros de diâmetro. Abaixo deles, no lado da rocha, 4 M's múltiplos ou W's invertidos. O que esses símbolos curiosos representam ou quem fez, nós não poderíamos, é claro, formar a menor ideia. Pode ser que num passado remoto algumas tribos indígenas de cultura avançada tenham penetrado no lindo rio, assim como chegamos a ele. O coronel Rondon afirmou que as figuras como essas não são encontradas em nenhum outro lugar do Mato Grosso, e portanto era estranho encontrá-los nesse único lugar do rio desconhecido, nunca antes visitado por homens brancos que estávamos descendo. Fecha aspas. Sem um único motivo para duvidar, a antiga cultura marajoara do Brasil merece ser mencionada como uma das civilizações mais incríveis que já se desenvolveu no que é hoje o Brasil. Ilha de Marajó, lar de uma antiga cultura avançada. A Ilha de Marajó foi o lar avançado da civilização pré-colombiana de Marajoara, que habitou grandes partes da ilha de cerca de 400 a.C. a cerca de 1600 d.C. A importância da cultura foi reafirmada por arqueólogos que estiveram ocupados explorando a cara do Marajoara desde o século XIX. Em seu pico, estima-se que essa sociedade pré-colombiana tem uma população de cerca de 100 mil pessoas. A cultura marajoara também foi uma das civilizações que atingiram um nível notoriamente alto de complexidade social. Sua complexidade foi expressada em uma produção cerâmica elaborada tecnicamente, caracterizada por uma grande diversidade de formas. Escavações arqueológicas revelaram inúmeros artefatos criados pelos marajoaras. Alguns foram encontrados em complexos funerários, enquanto os outros foram provavelmente usados em diversos rituais. A iconografia marajoara foi fortemente centrada na figura humana e na representação de animais da floresta tropical com significados simbólicos. Sua iconografia de cultura compõe um intricado sistema de comunicação visual que utiliza simetrias, elementos emparelhados, repetições rítmicas e oposições binárias para reafirmar, transmitir e perpetuar uma visão de mundo. Sem dúvida, podemos concluir que os Marajoara eram ceramistas habilidosos. Eles dedicaram sua história à criação de cerâmicas estranhas e altamente ornamentadas, que surpreendentemente ainda estão sendo feitas hoje por um pequeno número de artesãos. Curiosamente, vários estudiosos compararam a cerâmica produzida pelos Marajoara à cerâmica da região andina, sugerindo uma possível relação entre eles. Grandes câmeras subterrâneas conectadas por túneis constituem evidência adicional da destreza do antigo Marajoara. Marcel Romat e a evidência de civilizações avançadas. Marcel Romat era um pesquisador francês argelino que publicou inúmeros livros sobre antropologia, história antiga e etnologia.
Um dos seus livros mais famosos, intitulado Filhos do Sol, detalha seu trabalho na América do Sul e as descobertas que ele fez ligando o novo continente ao Velho Mundo. Entre suas descobertas, durante seu trabalho de campo na América do Sul, Hammett descobriu uma série de inscrições esculpidas, petróglifos e inúmeras lendas e tradições nativas que apontavam para a possível existência de uma civilização ou civilizações avançadas extremamente bem organizadas, que podem ter existido no distante passado, escondido nas profundezas da floresta amazônica. O trabalho de Hammett acabou por levá-lo à tribo Maxuque, que fala da existência de uma antiga cidade gloriosa, adornada com ouro, paredes maciças e telhados, que pertencia a uma antiga civilização adoradora do sol. A tribo Maxuque também introduziu Hammett em outra cidade, escondida nas montanhas Pacaraima inexploradas. Ali, de acordo com os anciões Maxuque, jazem os restos de uma enorme rocha coberta de estranhos petróglifos, que apontam um caminho para outra cidade em ruínas. Os Maxuque explicaram ainda que se alguém viajasse por esse caminho, continuando por mais 2 dias a pé, você alcançaria uma grande parede maciça nas montanhas marcada por um arco, que levaria à incrível cidade localizada abaixo da superfície. Pedra do Ingá, um antigo mapa cósmico. Para mais evidências das civilizações antigas avançadas no Brasil, foram descobertas nos anos 1600, quando o explorador Feliciano Coelho estava viajando perto de João Pessoa, onde ele descobriu uma pedra maciça esculpida em baixo relevo, a Pedra Ingá. Escrito em sua superfície havia inúmeros símbolos estranhos e personagens que eram diferentes de qualquer outro sistema de escrita no continente. Os símbolos mais famosos da Pedra Ingá são aqueles que representam a constelação de Órion e a Via Láctea. Especialistas referem-se à Pedra do Ingá como um monumento excepcional de arqueoastronomia como nenhum outro no mundo. A Pedra Ingá possui centenas de símbolos estranhos e estrelas que se estendem por uma rocha de 245 metros de comprimento e 3 metros de altura. Várias figuras são esculpidas em baixo relevo neste conjunto e há entradas cujos significados são desconhecidos. A idade das inscrições é desconhecida, mas geólogos estimam que a formação rochosa remonta a pelo menos 6.000 anos. Desmatamento da Amazônia e como isso revela traços de uma cultura há muito perdida. Estudos recentes revelaram mais evidências de que uma grande civilização antiga chamou a Amazônia de sua casa há milhares de anos. De acordo com um levantamento arqueológico, partes do sul da floresta amazônica são cobertas por uma enorme rede de assentamentos antigos e centros cerimoniais que existiam muito antes da chegada de Colombo. Pesquisadores mostraram como sociedades complexas de cerca de 1 milhão de habitantes que existia na Amazônia já em 1250 d.C. Entre aspas, nossa pesquisa mostra que precisamos reavaliar a história da Amazônia, disseram pesquisadores que ficaram impressionados com a descoberta. A distribuição dos locais potenciais sugere uma série interconectada e avançada de aldeias fortificadas abrangendo mais de 1.700 quilômetros que floresceram entre 1200 e 1500. Manuscrito 512. Evidência de uma civilização há muito perdida na Amazônia. Um documento antigo intitulado Manuscrito 512 talvez ofereça mais evidências da existência de civilizações perdidas há muito tempo na Amazônia. O documento, agora abrigado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, menciona um grupo de exploradores que supostamente se depararam com uma cidade antiga em ruínas, no leste do Brasil, por volta de 1753. Essa cidade de pedra magnífica era diferente de qualquer outra cidade que eles já viram, com arquitetura antiga que lembra a da Grécia e escritos misteriosos que não são nativos da região. O texto enigmático do manuscrito é completado com detalhes curiosos, como documentar a descoberta de um saco de moedas de ouro com a silhueta de um arqueiro e uma coroa, ou a reprodução de hieróglifos copiados de vários cantos da cidade, que alguns dizem uma estranha semelhança com as cartas gregas e fenícias. Landsat 2 e as pirâmides da América do Sul. Uma das descobertas mais bizarras talvez tenha ocorrido depois que o satélite Landsat fotografou o que parecem ser estruturas piramidais na Amazônia em 1975. A ideia de que a Amazônia era habitada apenas por culturas primitivas é um eufemismo para a nossa civilização. Citando Theodore Roosevelt em seu livro Coleção Final, Memórias, Livros de Histórias, Biografias, Ensaios, Discursos e Ordens Executivas, América e a Guerra Mundial, os Antigos Desertos, História como Literatura. Entre aspas. Antes que o homem branco chegasse à América do Sul, já existiam ali várias semi-civilizações, algumas rudes,
outras bastante avançadas que se erguiam, floresciam e persistiam através das eras imemoriais e depois simplesmente desapareciam. As vicissitudes na história da humanidade durante sua permanência nesse continente meridional têm sido estranhas, variadas e inexplicáveis, como mostra a paleontologia ter sido o caso no mesmo continente, na história das formas superiores de vida animal durante a era dos mamíferos. Fecha aspas. As imagens tiradas pelos satélites Landsat indicam vestígios de uma cidade perdida na Amazônia. A área onde as supostas estruturas piramidais foram encontradas é uma área na fronteira peruana-brasileira, mais precisamente ao sudeste do Peru. Letra Itá, uma escrita indecifrável na América do Sul. Se nos movermos mais para o sul, para longe do Brasil e para o Uruguai, nos depararemos com outro misterioso megalítico, Letra Itá. Localizada nas profundezas da cordilheira de Ibitiruzu, no Paraguai, encontra-se o imponente enigma da letra Itá, pedra com letra, local que abriga um conjunto de petróglifos indescritíveis, que por muito tempo se presumiram ser viking por natureza. O conjunto enigmático de petróglifos remonta a cerca de 5.000 a.C. e apresentam numerosos símbolos. No entanto, os mais proeminentes de todos são as gravuras que se acreditam representarem mapas estelares ou constelações. O conjunto enigmático de inscrições foi estudado por uma equipe de arqueólogos no Museu de Altamira, na Espanha, em 2010. Os pesquisadores concluíram que os números foram elaborados por nativos da região entre os anos 5.000 e 2.500 a.C., descartando assim os vikings escandinavos como possíveis autores. Acreditava-se que os símbolos mais antigos da letra Itá datam de aproximadamente 5.000 a.C. e estão localizados nas cavernas mais escondidas. Os símbolos representam constelações, pegadas de felinos ou pássaros, órgãos sexuais femininos, entre outros objetos que os habitantes da época percebiam e reproduziam em suas cavernas. Uma civilização de construção de pirâmides que antecede os antigos egípcios. Apesar do fato que todos imediatamente identificaram o Egito com pirâmides, a verdade é que existe uma civilização antiga na América do Sul tão avançada que ela construiu monumentos e pirâmides diante dos egípcios. Acredita-se que Caral seja uma das primeiras civilizações antigas sofisticadas que se desenvolveram na América do Sul. Eles desenvolveram métodos avançados em agronomia, medicina, engenharia e arquitetura há mais de 5.000 anos. Entre aspas. Quanto à farmacologia, descobrimos que os habitantes de Caral usavam salgueiro, contendo o ingrediente químico ativo de aspirina, para aliviar a dor como dores de cabeça. Fecha aspas. O site andina.com escreve: outro destaque foi a engenharia civil, que continua a surpreender desde que os cientistas aplicaram a tecnologia da resistência sísmica às construções com mais de 5.000 anos de idade. Xanxan, a maior cidade pré-colombiana da América do Sul. O estado andino de Chimu era uma antiga civilização que se estabeleceu no Peru moderno por volta de 850 d.C. Essa cidade antiga cobre impressionantes 20 km², com um denso centro urbano de 6 km². Era a capital imperial, conhecida por mais de 50.000 pessoas. Arqueólogos descobriram templos piramidais, cemitérios, jardim, reservatórios e salas dispostas simetricamente no centro da cidade, que consistiam de várias cidadelas muradas. O Império Chimu era bem conhecido por suas cidades extremamente bem planejadas, possuindo edifícios grandes e planos para a nobreza e pirâmides incrivelmente bem decoradas que serviam como templos. Pumapunku, Ollantaytambo, Sacsayhuaman, um misterioso megalítico. Eu provavelmente poderia continuar falando sobre esses 3 sítios por horas. Todos os 3 estão além de um motivo de dúvida. A melhor evidência de que no passado distante existiam civilizações extremamente avançadas na América do Sul. Todos os 3 locais antigos oferecem evidências de pedras supermassivas e blocos de formas intricadas que foram colocados em posição de forma que nenhuma única folha de papel se encaixe entre os blocos. Ainda mais interessante é o fato de que muitas pedras encontradas em Ollantaytambo e Sacsayhuaman parecem quase como se fossem derretidas e estão entremoldadas em uma forma específica. Sacsayhuaman, por exemplo, apresenta incríveis linhas zigue-zague nas pedreiras onde os antigos extraíram suas pedras. Ninguém foi capaz de explicar que tipo de ferramenta poderia ter criado essas linhas uniformemente espaçadas. Pumapunku, por outro lado, oferece-nos os blocos H, que são um mistério gigantesco por conta própria. Ninguém sabe ao certo como eles foram moldados, nem para que foram usados. Um mistério talvez ainda maior é o transporte.
como os construtores de Pumapunku, Ollantaytambo e Sacsayhuaman transportaram enormes blocos de pedra sem o uso de tecnologias como a roda. A atividade humana nas Américas há cerca de 130 mil anos? Tudo isso não surpreende, talvez se lermos as últimas descobertas arqueológicas que foram feitas no continente americano. Publicado no Journal Nature, é uma descoberta que enviou ondas de choque na comunidade arqueológica. A chegada dos primeiros humanos da América provocou durante anos um intrigado debate científico entre especialistas. Depois de encontrar evidências de uso de ferramentas de pedra e restos de fósseis de um mastodonte em um sítio arqueológico na Califórnia, especialistas afirmaram que alguns de nossos parentes humanos já haviam migrado para o Novo Mundo há aproximadamente 130 mil anos. Entre aspas. Percebi que 130 mil anos é uma data muito antiga e faz do nosso sítio o mais antigo das Américas. Fecha aspas, afirma o líder do estudo Tom Demeré, paleontólogo do Museu de História Natural de San Diego, cuja equipe descreve hoje sua análise de Nature. Entre aspas. É claro que afirmações extraordinárias como essa exigem evidências extraordinárias, e sentimos que o sítio do mastodonte de Ceruti apresenta essa evidência. Fecha aspas. E enquanto a descoberta foi feita na América do Norte, isso nos leva a fazer perguntas que evitamos por décadas. Se havia pessoas na América do Norte há cerca de 130 mil anos, não é possível que existiram hominídeos semelhantes na América Central e do Sul? Deixe-me saber o que você pensa e poste seu comentário abaixo. Para mais notícias do mundo dos mistérios, aguarde até as próximas novidades. Como sempre, muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixe aquele joinha para fortalecer o canal, compartilhe em suas redes sociais e se for novo por aqui, não esqueça de se inscrever.